Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar dessa série que nós estamos fazendo, trazendo profissionais aí, profissionais tops do Brasil inteiro para vocês, para a gente minimizar os efeitos desse momento tão crítico que todos nós estamos passando. Então, parabéns para você que tirou um tempinho aí para se capacitar, para afiar o machado. Hoje temos uma convidada super especial, que é a Bia Campese. Campese, né? É assim que fala, Bia? É, Campese. Campese. Bom, a Bia já vai dar um oi para vocês, mas eu vou ler o currículo da Bia, tá? Para vocês entenderem por que ela está aqui com a gente. A Bia ela é palestrante, life coach, analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching, empreendedora de saúde e bem-estar através da Acmos e muito mais. Há 25 anos, ela trabalha diretamente com clientes, é comunicóloga, eu não tinha visto falar essa palavra, muito legal. Me falaram isso uma vez, falaram assim, Bia, você realmente é comunicóloga de carteirinha. Falei, então tá, deve existir. Muito bom. Formada em publicidade e propaganda, pós em gestão empresarial pela FEI, eu também sou feiana, docência pela FGV, atualmente ela se aprofunda na comunicação não violenta. Vocês lembram, gente, que há um tempo a gente fez um encontro regional comercial falando de comunicação não violenta, acho que o ano passado, e ela fala muito bem direcionado àquilo que a gente precisa, sabe? Tem tudo a ver com relacionamento, né? Comunicação não violenta. Ela é coautora do livro Quais de Mim Você Procura, da educação também, Bia? Não, Não, é da beleza, da por beleza. causa da Acmos e por conta do coaching de mulheres, né? Show. E é Despertar. também do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Vai trocar uma ideia aqui com a gente. A Bia faz home office há muitos anos, é uma especialista também em home office. Então ela vai trocar algumas ideias com a gente. Espero que vocês aproveitem aí. Pessoal, dando boa tarde, Bia, é com você. Fica aí à vontade. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Obrigada pela ajuda, né, voluntária e sempre querendo ajudar, sempre querendo fazer com que as pessoas fiquem melhores. Então, estamos nesse momento de generosidade total. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? Assim, esse momento que a gente está vivendo com várias remarcações, tínhamos bastantes eventos para o mês de março, já vários para abril, e a agenda foi toda, né, assim, reestruturada, trabalhada nesse período. Então, talvez numa outra ocasião, eu não sei se eu conseguiria estar aqui numa segunda à tarde, porque eu tinha um evento para hoje. Então, é tudo que vai se encaixando, né? E a gente vai, sim, agradecendo esse movimento, porque é uma forma da gente estar conectado, que é o que a gente tem que estar agora. Né? A gente não pode estar junto lá, fisicamente, abraçando. Adoro evento presencial, adoro esse calor humano das pessoas, mas neste momento a gente tem que buscar outras alternativas de conexão. E a gente não pode ignorar essa, né, que é uma ótima alternativa. Tem muitas pessoas que eu estou vendo que nunca tiveram contato com ferramentas como essa. Eu nunca usei essa especificamente, mas eu uso muito o Zoom, eu uso o do Hangouts também, eu do o Skype. Só que hoje a gente vai conhecer várias outras, né? Assim, atualmente a gente está se dando a oportunidade de conhecer outras ferramentas e conectar as pessoas com isso, né? Então, tinha um evento presencial dia 18 de março que a gente ia fazer por causa do Dia da Mulher. Não conseguimos, remarcamos esse evento para maio e foi o primeiro que a gente resolveu fazer online. A gente conseguiu colocar lá 30 e poucas pessoas na sala também, foi bem bacana. Depois a gente fez outro, colocou 55. Então, as pessoas também estão se permitindo, né, alguns momentos de conhecer algo novo. Vou Muito deixar aqui bom. a Legal. horinha. Ô Bia, dependendo assim, eu vou fechar minha câmera, aí dependendo da pergunta que vier aqui no bate-papo, se eu achar que tem a ver com o momento do que você está falando, aí eu falo para você qual que é a pergunta, se você. Aí você decide se você quer responder ela ou se você quer deixar para o final. Aí, de repente, no final a gente pode abrir Tá, para perguntas também, tá bom? Bom, tranquilo, pode deixar. Obrigada. Se eu vou dando enter aqui, acho que ele passa, né? As telas eu acho que eu do entro ou Zerão. indo pro lado mesmo na flechinha. Aí.
Foi. Foi. Vamos falar, então, de home office produtivo. Peraí. Estou atrapalhada com as telas, mas vai dar tudo certo. Eu costumo dizer, a mudança pode ser fantástica e ela só depende de você. Lá no Be Amazing, eu conheci a Paula através da Kátia Teixeira. Nós somos palestrantes no Be Amazing no final do ano. E uma das palestrantes falou, poxa, Bia, por que você fala que a mudança pode ser fantástica? Não que ela é fantástica. Eu falei, porque ela depende realmente de vários fatores, né? Inclusive de você, de mim, né? De cada um de nós. Então, a gente tem que se permitir essa possibilidade. Então, o mundo ele é feito de infinitas possibilidades. Então, eu acredito, sim, que ela pode ser fantástica. Que ela vai depender realmente da gente. Eu gosto muito dessa imagem. Tenho ela no meu celular há muito tempo e eu acho que faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo agora, né? E, de repente, a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo. Então, quantas vezes as coisas acontecem, tem uma reviravolta e a gente fala assim, poxa vida, eu não imaginei que eu fosse aprender tanto com isso, ou que eu fosse me descobrir dessa forma. Então, quanto que a gente tem de chance de descobrir que, às vezes, o avesso realmente é o lado certo, né? O nosso lado certo. E aí, o que a gente vai falar hoje, aproveitando esse momento que a gente está vivendo, né? Da evolução do home office, que a gente está pegando o bonde andando. Então, quem ainda não faz home office está entrando numa onda que já vem aí há muito tempo. Como que a gente pode adaptar essa nossa rotina? O que é preciso? Alguns ajustes que devem ser feitos. Algumas dicas para ser mais produtivo, inclusive no home office, mas isso a gente pode levar para a vida, né? Tem várias dicas que a gente vai usar no dia a dia mesmo, para guardar para sempre. Conectando necessidades, que aí eu vou resgatar um pouquinho da comunicação não violenta que a Paula falou, né, da importância da gente estar conectado com as nossas necessidades e as necessidades dos outros. E depois que a gente souber tudo isso, a gente pega o limão e faz uma boa limonada com todas essas informações. E aí, para a gente falar um pouco da evolução do home office, né? Ele começou nos Estados Unidos, que quer começar lá, né? Quando popularizou a internet, os celulares, quando as pessoas começaram a ter essa flexibilidade, essa mobilidade, conseguiram trabalhar fora de um ambiente empresarial. Ela não precisava estar lá fisicamente dentro da empresa. Ela podia simplesmente, ela podia desenvolver, né, esse trabalho através de outro local. Eles costumam usar muitos cafés. Eu lembro uma vez que eu fui para Nova York, achei muito engraçado, assim, todo lugar que eu ia tinha alguém com notebook em algum lugar, até sentado na calçada, no meio da praça, com o celular, e tudo trabalhando mesmo. Várias pessoas desenvolvendo em qualquer lugar. Então, isso já vem aí há mais de 25, 30, já tem um bom tempo que a gente tem acompanhado essa onda. No Brasil chegou através das multinacionais, então as empresas trouxeram essa cultura do home office para cá, e a gente começou a adaptar um pouquinho o nosso mindset. Por quê? No empreendedorismo, eu trabalho bastante com empreendedorismo feminino, estou envolvida em vários eventos, e o que a gente percebe, o que a gente conversa muito com as mulheres, né? Que elas não se veem como empreendedoras, elas só se veem numa situação de autoemprego. Ah, eu faço brigadeiro, ou eu faço doces, ou o que for, né? Agora o pessoal está na onda de fazer várias atividades, estão fazendo máscaras, quem tem, né, quem já costura, então está aproveitando para fazer máscaras, e as pessoas estão desenvolvendo, mas elas não veem isso como empreendedorismo. Está mudando, mas a gente ainda tem muito o que trabalhar nesse sentido, porque a gente ainda enxerga, né, muitos trabalhos hoje apenas como um autoemprego, sendo que, na verdade, nós já temos um empreendedorismo conectado com a nossa cultura aí há muito tempo. E um dado do IBGE, eu só não consegui localizar efetivamente, coloquei aqui números oficiais, oficialmente quantas pessoas nós temos hoje em home office, porque não dá para saber. Tem muitas atividades informais, muitas empresas que não contam isso, né? E tem muita gente que faz como um dia da semana, só 2 dias da semana. Tem muito que aumentar ainda nesse sentido. Então, o que a gente tem de dado oficial que o IBGE
fez uma contagem ali, uma pesquisa, entre 2017 e 2018 teve um aumento de 21% no número de pessoas trabalhando em home office. Mas isso considerando um oficial, né? Um número que seria um número oficial que está em torno ali, acho que de 9 milhões, parece, mas acredito que é muito variável, né? Esse número é difícil a gente encontrar um número certo, porque muitas pessoas ainda se veem na condição de autoemprego ou realmente não são números oficiais para que a gente possa efetivamente relatá-los. Aí o que a gente tem, né? Eu não coloquei vantagens e desvantagens, porque na verdade as desvantagens são grandes desafios que nós temos, e o home office ele traz, né, tudo isso para a gente refletir. O que traz de vantagem? Qualidade de vida. Então, as pessoas que passavam 2 horas no trânsito, de repente, hoje têm a oportunidade de acordar, tomar um café e já começar a trabalhar. Então, existe essa possibilidade. Os impactos ambientais, porque a gente vai ter menos gente na rua, menos carro, todo o impacto que isso vai trazer em relação a toda a nossa sociedade mesmo, na parte ambiental. Produtividade. Eu lembro quando eu trabalhava dentro da empresa mesmo, as interrupções elas são enormes, né? Assim, você está ali no ambiente de trabalho, sempre tem um chama para alguma coisa, ou faz uma pergunta, ou você se distrai com alguma coisa. Então, as nossas distrações, sem dúvida, são maiores, né? Só que aí tem o desafio, né? Que é a disciplina, porque eu tenho que estar muito disciplinada, tenho que sentar efetivamente. Agora, nesse momento, né? Estou com 2 crianças em casa, tenho uma filha de 9 e uma de 6 anos, elas estão tendo aula online. Elas estudam de manhã, elas entram às 7h30. E elas estão tendo aula online às 8, dentro de casa. Então, é só acordar, tomar um café, 8 horas estar na frente do computador. Uma mãe, essa semana, mandou uma foto da filha e mandou assim, gente, como é que vocês estão fazendo para acordar as crianças? Porque eu não estou conseguindo, né, acordar minha filha. Ó, eu fui lá acordar ela, tal hora que eu olhei, ó como que ela tá. Aí tá a menina na cama, deitada, com o tablet do lado, ela toda enroladinha no cobertor, assistindo a aula deitada na cama. Cadê a disciplina? Né? Cadê o pai e a mãe ali naquela hora para falar, não, levanta daí, senta aqui, é isso, é aquilo. Então, essa disciplina a gente tem que exercitar. O distanciamento das relações, porque realmente eu estou distante dos meus pares, das pessoas que eu estou acostumado a almoçar, dos lugares que eu estou acostumado a frequentar, da minha liderança, como que eu crio essa conexão só pelo virtual, né? Então, realmente, a gente precisa trabalhar isso para que não haja esse distanciamento tão grande das relações. E o controle de produção pela empresa, né? Eu trabalhei 22 anos dentro da Porto Seguro, então é uma seguradora que tem ali um sistema muito bom em relação a várias coisas. Eu lembro que a gente tinha um sistema que contava toques até no teclado, de uma época que a gente precisava fazer uma avaliação e a gente usava alguns computadores específicos para que eles pudessem fazer isso, que já era uma onda para que a gente começasse a pensar no home office. E eu comecei a trabalhar em home office em 2012, mais ou menos. Então, essas são as vantagens, mas aí alguns desafios e vários outros que estão atrelados, né, nesse meio tempo. E aí, vou falar do bonde andando, por quê? Já aconteceu, já faz uns 20 anos que existe o home office, e eu comecei a trabalhar em 2012. Em 2013, eu estava grávida da minha segunda filha, e aí me convidaram para ser capa da revistinha da empresa, né, que é uma revista falando um pouco desse trabalho em home office, como que estava sendo, a qualidade de vida para cada um. Então, eu tive a oportunidade de passar minha segunda gestação em casa, aqui, nesse escritório, assim como eu estou agora, né? Esse notebook, lógico, não é o mesmo que eu devolvi para a empresa quando eu saí, mas eu tinha assim, a oportunidade de estar aqui. Puxa, estou grávida, quero pôr o pé para cima, põe um banquinho aqui do lado. Ah, eu não quero trabalhar de calça jeans hoje. Então, a oportunidade de desenvolver dentro de casa, gestante, foi maravilhoso, né? Eu nunca fui uma pessoa de faltar muito, mas eu acredito que até nesse sentido teria ajudado, porque um dia ou outro que uma grávida acorda mais ou menos, ela falou assim, é só sentar na frente do computador e continuar trabalhando, eu não preciso me deslocar até um lugar, não preciso dar satisfação disso ou daquilo. Então, o home office ele traz isso também
como benefício. Só que nesse momento, a gente não está vivendo isso só como uma opção. Naquela época, né, a Porto me convidou, falou assim, Bia, você quer fazer parte do projeto? Então, eu tive a opção de escolher ou não. Existem pessoas lá que trabalham em home office hoje e várias outras que não quiseram. E tá tudo bem, porque não adianta eles colocarem isso como uma imposição, sendo que muitas pessoas às vezes não se adaptam ou não têm um ambiente em casa que seja propício para isso, né? Então, a gente teria na época essa opção. Hoje, com a quarentena, com esse momento que nós estamos vivendo de extremos cuidados, essa opção está virando meio que uma imposição. E para algumas pessoas acaba sendo um desconforto maior não ter a opção, não poder escolher esse movimento, né? Assim, poder escolher estar em casa ou não. E aí eu resgatei essa frase da Eleanor Roosevelt, que ela fala, né? Você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. O que nós temos que fazer agora? É encarar o medo. Tem um treinamento do livro lá, Quem Mexeu no Meu Queijo, e a gente divide, né, o livro em algumas partes, e aí fala realmente, né, assim, da rotina, da jornada e da conquista. Uma das frases mais fortes do livro é essa, né? O que você faria se você não tivesse medo? Então essa é a hora desse questionamento. O que você vai fazer se você não tiver medo? O que você faria se você não tivesse medo? E aí eu vejo que nesse momento a gente vai descobrir alguns perfis, né? Alguns perfis frágeis, alguns perfis resilientes e alguns perfis antifrágeis. E eu gostei muito do conceito do antifrágil, que ele vem ali faz a gente repensar a questão do resiliente. Então, o frágil é muito simples, né? Ele se quebra facilmente, ele se parte. Então, sob pressão, em algum momento de estresse, realmente ele vai se quebrar, ele não vai dar conta daquela situação. O resiliente, eu fiquei tranquila de trazer coisas escritas em inglês, porque eu não falo inglês, mas eu tenho certeza que todos vocês falam. Então, vamos lá. Então, o resiliente, ele é adaptável, né? Ele se adapta, ele tem flexibilidade, ele aprende com aquilo e ele retorna ao estado inicial, né? Então, ele está ali, ele foi puxado como um elástico, ele foi levado ao nível máximo de estresse e ele voltou ao estado normal dele. Já o antifrágil, na verdade, ele vai voltar melhor. Então, ele vai ser estressado, ele vai ser colocado numa situação em que a pressão vai ser muito grande e no final ele pode se tornar ali um diamante. Ele vai passar por por um grande processo e vai voltar melhor do que ele estava antes. Então, o antifrágil, ele derruba um pouquinho de algumas coisas do resiliente, que em algum momento ele pode parecer só mais um teimoso, dependendo da situação. Então, como que a gente quer terminar esse momento, como que a gente quer passar essa quarentena, que né, aqui em São Paulo acabou de ter o anúncio lá do governador, estendeu por mais alguns dias, até dia 22, e como que a gente vai passar por esse momento? A gente quer terminar como quebrado, a gente quer terminar resiliente, voltar para o que era antes, o que eu não acredito que vai existir, porque não existe mais o antes, é daqui para frente, ou antifrágil que a gente realmente vai aprender com isso. E aí, como adaptar essa rotina, né? Assim, o que vai vir depois de tudo isso? Como que a gente vai adaptar a casa com criança, ou com marido, ou com esposa, ou com parentes, seja lá quem for, com pai, com mãe. Então, toda essa nossa estrutura, o que a gente faz com essa informação agora? Né? A Paula falou de afiar um machado. O que a gente vai fazer nesse momento para voltar melhor do que estava antes? E aí a gente vai se deparar com um monte, né, de solução, um monte de gente. Vai ter do 8 e 80, que é o que mais me chama atenção, né? Essa polarização do certo e do errado. Ou é tudo ou é nada, né? Ou é muito ou é pouco. Então, a gente vai ter muito disso nesse meio tempo. Eu lembro quando eu engravidei, o pediatra, o ginecologista falou assim, agora você não vai ganhar só uma filha, né? Você vai ganhar um ouvido de pinico, que todo mundo vai querer dar opinião na sua vida. E é o que está acontecendo. Todo mundo vai querer dar a sua opinião. Eu estou aqui para dar a minha.
Então, assim, todo mundo vai querer dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. E a gente vai ficar cansado, a gente vai precisar ter ali sabedoria, olhar para dentro, para pensar o que é melhor para mim. E aí, o que é melhor para você? Só você sabe dizer. Por quê? Não existe uma fórmula secreta. O que a gente consegue trazer são boas práticas, são algumas ferramentas que de alguma forma foram testadas, trouxeram bons resultados, mas na média. Dentro de uma curva da média, a gente tem um pontinho fora dela. Tem um para cima, tem um para baixo. Quem estuda, né, a área de pesquisas sabe que normalmente esses são os desprezados. Né? A gente quer a média. Então, dentro da média, qualquer ferramenta que a gente apresenta tem seus bons resultados. Mas às vezes você pode ser o pontinho para cima ou para baixo dessa curva. E aí você tem que estar conectado com as suas necessidades, conectado contigo, para saber se realmente essas ferramentas ou essas soluções mirabolantes, essa fórmula secreta, se ela serve para você. E aí, dentro de um processo de coaching, dentro de vários processos de análise comportamental, dentro de todo esse caminho, essa jornada que a gente vai fazer de autoconhecimento, a gente vai buscar algumas ferramentas. Eu trouxe uma que a Paula falou que já conversou com vocês, né? E aí eu vou falar dela também. Mas vamos pegar alguns passos, né? Assim, os primeiros passos que a gente acredita que sejam interessantes para a gente colocar nessa rotina. Então, é ter um espaço da sua casa para o seu trabalho. Então, eu aqui tenho a oportunidade de ter um home office, eu tenho um escritório para que a gente possa trabalhar. Meu marido está trabalhando aqui, ele é contador, então ele fica no computador, eu estou no outro, ele trouxe o notebook do trabalho, então tem um notebook sobrando, vamos dizer assim, que as minhas filhas, uma delas está usando para estudar. Então a gente adaptou o ambiente para isso. É todo mundo que tem essa opção? Não, não é todo mundo, mas a gente vai adaptar dentro da melhor prática ali daquele espaço. Procurar uma cadeira confortável, procurar uma mesa, procurar dentro da ergonomia uma posição que te atenda, que não te faça ficar muito curvado, nem muito acima, nem abaixo. Qual é a posição que te deixa mais confortável? E aí, nesse mantenha o contato visual, esse eu vi, na verdade, de uma entrevista do Flávio Augusto para a Forbes Brasil, ele falando quando ele começou, né, quando ele pensou em sair do Brasil a primeira vez, que ele foi morar na Austrália, como ele mantinha contato com os diretores, com os líderes da escola dele. E ele falou que ele procurava fazer muito contato visual. A gente ainda consegue, na verdade, hoje mais ainda, a gente consegue desenvolver esse contato visual. Pequenas reuniões, pequenas chamadas. Então, a gente tem como estabelecer esse olho no olho, né, mesmo sem ser tão presencial. É a mesma coisa? Depende. Às vezes pode ser até mais produtivo. Ficar atento com follow-up. A gente tem que estar muito conectado com o follow-up. Eu acredito que a Paula, falando de vendas, toda vez que se fala de vendas, o follow-up é onde está o dinheiro, né? As pessoas têm que buscar ali, resgatar e manter esse relacionamento, que hoje não é só sobre vender, é sobre gerar experiências, como que você vai se conectar com o seu cliente. Para mim, eu comentei até com a Paula esses dias, eu sou uma empreendedora da Atkins, que é uma empresa de saúde e bem-estar de Minas, uma empresa brasileira. E para mim é desafiador, porque eu nunca me imaginei vendendo exatamente alguma coisa. Só que é tão natural em alguns momentos, e talvez seja por isso, porque eu não fico com a preocupação de venda, eu fico com a preocupação da experiência. Né? Então eu conto, relato alguma coisa de benefício, então, tipo, eu tenho um bracelete terapêutico, como que ele serve para quê? Por que que ele... Essa experiência, né? As pessoas que compraram, então, todo esse follow-up que a gente tem que fazer, esse contato, esse relacionamento, dá para fazer. Agora, a gente está até com mais tempo, às vezes, para fazer isso, porque eu não preciso me deslocar até um lugar. Eu mando uma mensagem, faço uma ligação, marco uma chamada de vídeo, e a gente vai apertando aí um pouco mais esse follow-up e está gerando resultado também, mesmo nesse momento de quarentena, porque é experiência, e a experiência a gente pode gerar de outras formas. A gente só precisa entender a necessidade do cliente também, e a nossa. Liberdade requer responsabilidade. Isso aqui vai trazer um pouco da questão da disciplina. Então, quando eu vejo uma mãe da escola falando que não consegue levantar a filha da cama para assistir uma aula online,
eu fico pensando de quem é a responsabilidade, né? E até onde vai essa liberdade. Então, quem que está dando a liberdade e quem que não está sendo responsável nesse momento? A criança de 6 anos? Difícil, né? Porque a criança de 6 anos, ela não tem noção disso, né? Então, essa liberdade, ela requer, sim, uma responsabilidade. Ah, é um momento de não se cobrar tanto, para que a gente não fique, para preservar nossa saúde mental, realmente a gente não deve fazer grandes cobranças nesse período. Mas será que a gente tem ali um limite, né, entre o que é liberdade e o que é responsabilidade, que a gente tem sim que trabalhar, mesmo nessa quarentena, mesmo durante esse momento que a gente precisa se resguardar um pouquinho. E conecte-se com pessoas que vão te ajudar. Eu estava falando do coach, né, assim, um mentor, um consultor. A partir do momento que você precisa desenvolver algo, quer chegar numa meta, quer atingir um objetivo, você realmente tem que se conectar com pessoas que estejam ali do seu lado para que isso aconteça. Então, a conexão, ela pode acontecer através dos pares, mesmo dos sócios, através da empresa, dos funcionários, colaboradores, né? Você vai procurar pessoas que vão te ajudar nessa empreitada. E aí vai conectar todas as necessidades de um e de outro, para que todos tenham ali o seu momento e que seja atendida isso. E aí, da ferramenta que eu comentei, que eu ia trazer, eu trouxe a tríade do tempo. Por quê? Dentro desse liberdade e responsabilidade. O que que eu vou destinar, né, assim, do meu tempo para o que é realmente importante, para o que é urgente e para o que é circunstancial? O que que eu tenho feito hoje que é muito importante na minha vida? O que que eu tenho feito de urgente? Será que os urgentes que estão pipocando agora são coisas que foram importantes que eu não fiz antes? E agora, nesse momento, eu estou sentindo esse urgente me apertando efetivamente, porque agora as pessoas estão com certo tempo de cobrar, as pessoas estão resgatando questões, e aí tudo virou urgente, de repente. E o que é circunstancial? Que é aquilo que eu faço que não me traz resultado nenhum. Ele deve existir em alguns momentos, sim, né? Assim, a gente não tem que ser engessado, mas no processo de coaching existem ferramentas para isso. Então, dentro da tríade do tempo, a gente consegue mensurar. Eu acho o máximo quando eu faço, né? Quando eu aplico isso num processo e alguém fala para mim, fala assim, nossa, que legal! O meu deu aqui, ó, 30 e poucos por cento, 30 e pouco, 30 e pouco. Como eu sou uma pessoa equilibrada, né? Aí eu falo, só que não, né? Por quê? A gente tem que destinar para o importante 70% do nosso tempo. É ali que está o nosso resultado. É ali que está o follow-up. É ali que está o dinheiro, né? Então, é no importante que a gente tem que destinar realmente a nossa energia. O urgente não dá para ignorar totalmente. Então, nós temos ali 20% do tempo para destinar para ele, porque alguma coisa, uma coisa ou outra vai acontecer, né? Você vai ter um contato, alguma situação, né? Um pouco antes da gente entrar aqui, caiu uma internet. Então, é urgente, corre agora, reinicia tudo, tal. Então, alguns imprevistos, né, eles vão acontecer. Eu sigo muito o Érico Rocha, não sei se algum de vocês conhecem, mas ele costuma dizer, não sei de onde ele tirou essa frase, tá? Mas a primeira vez que eu ouvi falar foi dele, que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalhas. E, efetivamente, nunca foi tão real isso, né? Eu tinha um planejamento totalmente diferente para o mês de março, vários eventos, agora para o mês de abril já várias oportunidades de desenvolvimento, de coisas, e a gente teve que rever tudo. Está sendo produtivo em outros sentidos? Com certeza. Né? Eu estou até me conectando mais com outras situações, mas acabou virando algo urgente que tomou e a gente vai mudando um pouco o nível do importante aí. E o circunstancial, os 10%, porque a gente merece também sentar um pouquinho, o ócio criativo, né? Ficar um pouco sem fazer nada, faz bem para todo mundo. E aí eu vou entrar agora em umas dicas para que o nosso home office seja mais produtivo, para que a gente tenha no dia a dia, é o que eu falei lá no comecinho, né? São dicas que vão servir para a gente para a vida toda, não vai ser só agora no home office, a gente pode usar isso para sempre e sempre. E a nossa cabeça normalmente assim, ó, a gente tem muita informação, eu adoro essa imagem, porque também ela traz ali muitas conexões, vitórias, acertos, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ficar de olho nas coisas, as conexões, tudo. Então, de tudo um pouco,
tem aí nessa imagem para a gente poder refletir nessa produtividade. E aí eu vou trazer a agenda. Ai, mas agenda, como assim, né? Ninguém gosta de anotar nada. Gente, nós temos no nosso cérebro, assim, mecanismos que nos ajudam a desenvolver mais e sentir e ter sensações de recompensa. A partir do momento que a gente começa a anotar mais as coisas que a gente faz e colocar aquele tiquezinho de feito, né, aquela conquista, isso dá um estímulo, libera hormônios na gente que fazem com que a gente se sinta melhor ainda. Então, escolha um tipo de agenda, qualquer tipo, né? Eu uso muito a agenda do Google, que eu gosto, porque eu coloco várias cores, coloco o horário certo, eu divido a agenda com outras pessoas, então eu consigo colocar o e-mail da pessoa, fazer um convite e aí alinhar, né, a minha agenda com a dela. Anote 5 atividades, pelo menos, importantes, que sejam importantes. Tem dúvida sobre o que é importante no seu dia a dia? Coloca no papel tudo o que você fez. Faz 3 coluninhas e coloca lá. Importante, urgente e circunstancial. O que eu fiz hoje que foi realmente importante? Né? O que eu fiz hoje que foi urgente? O que era circunstancial? Quais são as coisas que eu vou priorizar para o dia de amanhã? Do que eu vou fugir amanhã? O que eu não faço? Não, amanhã eu não me envolvo em tal situação. Coloca lá. Assim, quanto mais a gente escreve, melhor é. Mas se você não se sentir confortável escrevendo, usa uma planilha, usa alguma ferramenta, existem várias, né, assim, para organização de agenda. Se você não decidir o que fazer, suas tarefas decidirão por você. Então, se a gente simplesmente acordar pensando, alguma coisa vai acontecer hoje, realmente as coisas acontecem, não existe espaço para lugar vazio no universo, tudo se preenche, e aí, de repente, você está lá, alguma coisa vai acontecer para preencher esse espaço vazio. E se você não tiver agenda, vai virar agenda de alguém. Então, se você não marcou, não se organizou, não fez por você, alguém vai agendar alguma coisa, alguém vai te chamar, alguém vai colocar um compromisso ali. Então, quem não tem agenda, vira agenda de alguém. Na prática, né? Escolha sempre uma atividade que te ajude na realização de uma meta, de um objetivo mesmo. Aí eu coloquei o êxito, porque eu vou fazer uma gravação de um curso online para o Instituto Êxito de Empreendedorismo, e aí na agenda está destinada lá 1 hora por dia para montagem de conteúdo. Então, dentro da agenda tem isso destinado para a empresa. Isso pode ser feito para várias coisas. Eu tenho um canal no YouTube que está meio abandonado, porque estou repaginando algumas coisas, estou refazendo site, um monte de coisa. Então, eu estou aproveitando, inclusive, esse momento para retomar algumas coisas. Mas quando estava fazendo vídeo, tem um dia que é para gravar alguns vídeos, tem dia para montar conteúdo. Então, a gente tem que organizar isso para que isso faça fluir melhor o nosso dia. Evite pensar em algo no momento que não pode ser feito. A gente está aqui, neste momento, prestando atenção na Bia, e a Bia falando de produtividade, e com certeza tem alguém pensando em alguma coisa diferente. Na criança que está em algum lugar, numa empresa que devia estar entrando em contato, numa venda que não foi fechada, em algum aluno, algum material que você não pode, agora, nesse momento, que você não está tratando, mas a sua mente está lá. Então, isso gasta a sua energia, né? Assim, desvia a sua atenção, você acaba não prestando atenção no que a gente está falando, causa mais ansiedade. À noite, quando a gente deita na cama, assim, pô, esqueci isso, aquilo outro, não fiz isso, amanhã tem que fazer aquilo. Anota. Se não for no caderno, no celular, tem um bloquinho de notas lá. Coloca tudo que você precisa fazer no dia seguinte e desobriga o seu cérebro. Dá um espacinho para ele, para que ele fique à vontade e não precisa ficar gastando energia necessariamente com isso. Nós temos hábitos, porque o nosso cérebro quer economizar energia. Então, quanto mais caminhos a gente forma lá dentro do nosso cérebro, quanto maiores forem as sinapses, os caminhos que a gente ensinar para ele, mais fácil, menos energia ele vai gastar. Então a gente acorda automaticamente, ninguém acorda e fica pensando, será que eu escovo o dente? Será que eu vou no banheiro? Será que eu tomo café? Então hoje a gente tem várias atitudes, vários hábitos que eles existem para economizar energia. E tudo que está acontecendo agora está gastando um pouco de energia da gente. Por quê? A gente fugiu da nossa rotina. E a rotina ela existe para isso também. Ela não pode virar monotonia, mas ela deve existir para a economia de energia. Evite o celular logo que acordar ou antes de dormir. Por quê?
né? Assim, a gente tem que... O nosso despertar, ele vai definir o nosso dia. Então, não sei quem gosta, né? Eu gosto daquele livro Milagre da Manhã, que fala de acordar cedo, fazer meditação, afirmações diárias, você já começar o dia com uma energia boa. E quando você vai dormir, a mesma coisa. Assim, se desliga do que for possível, pelo menos uma hora antes, para que você possa ter uma noite de sono mais tranquila. Tem gente que fala assim, nossa, eu só durmo com a TV ligada, senão eu não consigo dormir. Não, você espera seu corpo chegar à exaustão para dormir. Na verdade, não é que você só consegue dormir com a TV ligada. É que você esperou chegar no limite do limite. Então, quais são os movimentos que você está fazendo para ter uma boa noite de sono? E como que você está se preparando para o sono? E isso vem desde criança, assim, desde bebê. Eu lembro uma vez que a minha filha menorzinha, não, a mais velha foi pôr para dormir, e aí eu falei para minha comadre, falei, espera só um pouquinho que eu vou pôr a Duda para dormir. Aí entrei no quarto, coloquei ela no quarto e saí. Aí minha comadre falou assim, nossa, mas você só jogou ela lá? Eu falei, não, não joguei não, coloquei com todo amor e carinho, deixei ela lá, ela vai pegar no sono e vai dormir. E era assim que eu punha elas para dormir, e hoje elas deitam e dormem, né? Vira a chave, desliga e vai. Então, como que a gente se prepara para dormir? É muito importante. Então, evita aquela olhadinha no celular logo que acordar, evita ficar olhando o celular antes de dormir. Desliga as notificações. Ah, eu não consigo. Eu fico muito ansiosa, eu escuto um barulhinho, eu já vou olhar o celular, ver o que que é, tal, que não sei o que, não resisto. Tá bom, então peraí. Desliga a notificação e se programa. Que hora que você vai olhar? Né? Porque quem te mandou a mensagem, mandou na hora que ela quis. Você vai olhar na hora que a pessoa quis também? Lembra do se você não tem agenda, vai virar agenda dos outros? Então, se você se permitir olhar toda hora o celular, você está sendo a agenda de todo mundo toda hora. Então, destina um momento para você olhar aquilo. Ai, mas a minha profissão exige que eu esteja o tempo todo conectado. Mesmo assim, né? Mesmo um médico, tem um momento que ele tem que desligar o celular, porque ele está atendendo um outro paciente. E ele não fica ali o tempo todo olhando. Então, nas maiores, assim, nas atividades mais necessárias, é possível. A gente viveu sem isso muitos anos, então é possível a gente aguentar um pouquinho sem olhar. Então vamos exercitar esse músculo da disciplina. E aí eu trouxe a técnica Pomodoro, que é uma técnica que você divide, né, algumas coisas em tempos. Então, eu preciso montar um conteúdo para uma aula, eu preciso corrigir alguns itens, eu preciso montar um material para um prospecto, eu vou apresentar aqui uma proposta. Como que eu vou fazer isso? Então, tá bom, 25 minutos de atividade. Gente, não me interrompam, não falem comigo, não me passem ligação. Eu estou pedindo ali, 25, meia hora. O tempo que você se sentir confortável, não põe muito tempo, porque a chance de alguma interrupção acontecer é grande. Então, quanto menor, melhor, para evitar essas interrupções. E aí faz uma pausa de 5 minutos, volta mais 25. Então, é um jeitinho de você fatiar o tempo e conseguir ficar mais focado naquela atividade. Se ocupar não é produzir. Então, a gente em home office, o tempo todo você vai conseguir se ocupar. Você consegue se ocupar com a casa, você consegue se ocupar com os filhos, com qualquer coisa te ocupa. Qualquer coisa te ocupa. Mas o que te faz produzir? Então, o que você está produzindo é algo que efetivamente está te levando para o que é positivo, para o que é importante, para a sua meta, para o seu objetivo, para o que você quer fazer efetivamente da sua vida. Lógico, o que é importante para um é diferente do que é importante para outro. Sim, lembra que eu falei, não tem fórmula secreta, tem boas práticas, tem coisas que são diferentes. Para mim, às vezes é importante sim sentar e assistir um desenho com as minhas filhas, porque isso constrói o meu relacionamento com elas, com meu marido. Então, a gente tem que ter alguns momentos que são importantes e não necessariamente, né, assim, estão ali trazendo um resultado financeiro que seja, né, mas que seja realmente voltado para aquilo que a gente quer trabalhar. Divida suas atividades em blocos e destine momentos específicos. Então, como eu estava falando no outro exemplo, dá um momentinho. Eu tenho uma hora no dia para fazer tal conteúdo. Eu vou destinar as reuniões externas, quando puder sair. Quando a gente puder sair, reunião externa, eu vou fazer só de terça e quinta, por exemplo. Por quê? Eu sei que segunda, quarta e sexta eu vou
poder ficar focado em alguma atividade. Então, destina algum momento, né? Ah, quero marcar uma reunião com você. Beleza, eu tenho terça tal horário, quinta tal horário, e coloca as pessoas, porque se você não tiver agenda, vai virar agenda de alguém. Ah, mas em algum momento a pessoa tem a agenda dela, eu também tenho a minha, e não deu certo, não coincidiu, porque eu só faço de terça e quinta, ela só faz de segunda e quarta. E aí? Aí, lógico, né? Existe a flexibilidade, mas não faça disso uma regra. Seja ali em algum momento como exceção. E aí você destina o que eu vou fazer sozinho, o que eu vou fazer, né, assim, como que eu vou delegar, o que a gente pode fazer junto. Aprenda a dizer não. Né? Um não é um tabu, né? Porque às vezes a gente acha que falar não é ser muito grosseiro. Se a gente for falar de outras culturas, né, no Brasil a gente é tão bonzinho, né? A gente fala sim para tudo, a gente começa a estudar um pouco outros países, a gente fala assim, não, para eles não é tão difícil assim falar não, né? E aí se pergunta, quando chegar alguma coisa, esse urgente é meu? Né? Ah, eu também vou deixar de ajudar as pessoas? Não, mas deixar que as pessoas tenham responsabilidade, autorresponsabilidade. Porque elas percebam que se elas deixaram chegar a esse ponto, elas têm a parcela delas de responsabilidade nisso. Então, que elas tenham, que elas façam por onde também, né? Você também tem suas necessidades. Quando você diz que não vai fazer, fala assim, olha, eu vou adorar te ajudar, mas primeiro eu preciso fazer tal coisa, eu estou terminando um conteúdo, eu estou fazendo isso, eu vou atender um cliente primeiro, tal. Assim que eu voltar, vai ser um prazer fazer isso contigo. Só que a gente pode marcar para tal dia, a gente pode deixar para fazer isso depois, a gente pode marcar. Então, conecta nessa. Puxa, eu sei que você gostaria muito da minha opinião nesse sentido, eu sei que você gostaria muito que eu participasse contigo, mas nesse momento eu também tô, né? Eu também preciso fazer tal coisa. A gente pode voltar nesse tema depois, a gente pode fazer isso depois. Então, às vezes é um não com mais conexão, né? Um não com mais empatia. E a gente vai ter muita oportunidade. Assim, muitas coisas aparecem, muitos convites muitas vezes aparecem, e a gente fala assim, isso faz parte do quebra-cabeça que eu quero ver montado no final. O que que você quer efetivamente para você? Assim, para sua empresa, para sua vida, para o seu autoconhecimento, para o seu trabalho. O que que você quer efetivamente? Você já sabe qual é o seu propósito? Por que que você faz o que você faz? Se você tem isso claro, já fez o seu quadro dos sonhos lá, já tem uma visualização do seu futuro, faz sentido eu aceitar essa proposta? Sim ou não? E aí você utiliza isso como uma ferramenta para se conectar com aquele sim ou com aquele não do momento. Pare de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não somos multitarefas, por mais que a gente queira, não existe. Né? Assim, a gente tem que ter foco e disciplina, a gente tem que fazer uma lista do que é importante. Volta a falar da técnica Pomodoro, se atente a alguma coisa. Por quê? Eu estou fazendo um e-mail aqui. Aí eu paro de fazer esse e-mail, porque eu vou atender uma outra mensagem que chegou no WhatsApp aqui. Aí eu tenho que voltar naquele e-mail. Eu vou ter que ler tudo de novo, porque eu tenho que me reconectar com aquela tarefa. Então, não existe fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente acredita, a gente se engana de que isso é possível, mas seríamos muito mais produtivos se fizéssemos uma coisa de cada vez. Né? Já existem estudos quanto a isso também. Eu lembro até que tem um que foi em Stanford que eles fizeram, eram 3 situações diferentes, nas 3 situações diferentes, do tipo, ah, você está olhando para tal coisa, aí você fecha o olho e olha para outra, se você encontra uma informação, tal. Só as pessoas mais monotarefas que efetivamente tinham resultados mais rápidos para atender os 3 tipos de testes. Então, a gente não é multitarefa, tá? Por mais que a gente queira. Fugir de reuniões intermináveis. Hoje a gente tem aí muitas ferramentas. Essa é uma que a gente está usando, o Zoom, várias outras ferramentas. Então, se não é necessário ser presencial, que eu possa me aproveitar, né, usar e abusar das ferramentas online e gerar conexões. É possível a gente gerar conexão pelo digital. E isso vai se tornar cada vez mais latente, cada vez mais forte. A gente vai perceber que isso vai se tornar uma realidade, que já é, né? Mas vai ficar cada vez mais acessível a todos. Então, elenque prioridades, moderar tempo quando tiver reunião. Eu tenho uma amiga que a gente fala assim, vamos marcar um café? Aí ela já fala, qual o briefing? Tipo, é só um café, né? Ah, então tá bom, vai. Tipo, posso. Se eu não puder só um café, não, tem que ser por algum motivo sério. Não dá. Então, reunião online, uma ferramenta que vai te fazer economizar tempo também. Tempo de deslocamento, né? O tempo de estar ali. Então,
tem pauta, seja objetivo, defina um tempo e cumpra, né, que é o mais importante. Torne pequeno um grande objetivo. Por quê? Muitas vezes a gente quer mudar tudo. Né? Agora a gente foi meio que enfiado dentro de casa, quem não fazia isso antes, né? Enfiado para fazer isso, fala assim, tó, vai lá e faz. Mas vamos supor que fosse um hábito que você queria adquirir. Ah, eu quero trabalhar em home office. Mas todo dia, você já começava a cansar só de pensar em ficar todo dia em casa. Fica um dia na semana, meio período. Então, quer acordar mais cedo? Acorda 10 minutos mais cedo. Não precisa ser logo de cara, 1 hora mais cedo. Quer ler um livro? Assim, lê 3 páginas num dia. 3 páginas em 10 dias já foram 30 páginas. Então, essas 3 páginas que você está lendo são melhores do que aquele um livro no mês que você não leu. Então, o pequeno que você fizer, ele vai se tornar grande. Então, procura fatiar um pouquinho, né, alguns objetivos. Ah, eu preciso guardar 12 mil reais esse ano. 12 mil parece tanto, né? Mas se eu colocar 1.000 por mês, não, se eu colocar tipo 250 por semana, então tudo que eu vou dividindo começa a parecer mais próximo, mais atingível, e isso faz com que a gente se sinta mais confortável de atingir grandes metas, assim, metas ousadas são ótimas, é maravilhoso também, né? Assim, a gente saber que a gente pode se desafiar mais, fantástico, mas pode ser um fator de desmotivação se não for bem trabalhado. Então tenha uma mega uma meta, mas trabalhe ela aí em partes para que ela se torne mais próxima. Cuide de você, né? Crie uma rotina. Então, essa é uma dica fantástica. Eu estava vendo um vídeo do Pedro Calabres, se eu não me engano o nome dele, que é um neurocientista, e ele falando da nossa saúde mental nesse tempo, né, de confinamento, dentro dessa quarentena, que as pessoas estão deixando de cuidar das unhas, do cabelo, de passar uma maquiagem. Ele fez uma reunião com um amigo, ele falou, meu Deus, na hora que ele ligou a câmera, parecia tipo um náufrago, com uma barba enorme, descabelado, de pijama. Então, o que a gente está fazendo esses dias, né? Eu lembro também, eu sempre lembro da época do home office ou da gravidez, eu lembro de uma amiga que ela falou assim, ai, quando eu tive meu primeiro filho, eu nem me trocava de manhã, a última coisa que eu conseguia fazer era tomar um banho e tirar o pijama. Meu Deus, a hora que eu engravidei da minha primeira filha, eu falava assim, gente, é a primeira coisa que eu vou fazer, eu só deixava meu marido sair de casa depois que eu estivesse de banho tomado e roupa trocada. Eu falo, pelo menos esse problema eu não vou ter, de terminar o dia de pijama. Nunca gostei disso. Então, que cria uma rotina. Vai acordar, vai se trocar, vai tomar seu café, se quiser passar uma maquiagem, colocar um salto alto, se morar em apartamento, né? Que é chato andar de salto alto dentro do apartamento. Dormir bem, acordar bem, se alimentar bem, né? Se conectar com as suas necessidades. Porque a gente está aqui, né? Eu estou em 4 pessoas, 2 crianças, um marido, a gente não fica todos os dias assim. Então, o que cada um tem de necessidade? Eu gosto de ficar sozinha um pouco, tô acordando mega cedo para poder de manhã ficar um pouco quieta, sozinha, sem ninguém falando no meu ouvido, né? Que é a única possibilidade quando você está com 4 pessoas é destinar alguns horários diferenciados para fazer algumas coisas. Então, adapte a rotina. Qual que é a sua necessidade? Qual é a necessidade do outro? Porque a gente também tem que entender que as crianças querem brincar, elas querem gastar energia. Então, o que eu vou fazer para cada um deles? E aí a gente coloca, né, assim, destinar 1 minuto para fazer um exercício, um alongamento, colocar lá, se olha no espelho, dá um sorriso, procura ferramentas, né, assim, se hidrate, beba bastante água, fuja do celular mesmo. Então, vários pontos, faça uma meditação, uma oração. Então, se conecte com tudo o que faça bem para você também. Lógico, a gente tem que pensar no todo, mas às vezes o que do outro é mais importante do que o meu? A gente tem que realmente saber alinhar expectativas, e isso nesse momento está sendo aí uma oportunidade para todo mundo. E aí, quando a gente fala de conectar necessidades, vou trazer só um pouquinho da comunicação não violenta, que é onde o Marshall Rosenberg, que é esse psicólogo americano, ele divide a comunicação em 4 pontos, assim, são os pilares da comunicação, que é a observação. Então, observar. Qual é o fato? O que acontece ali? Ah, a mesa do colaborador está uma bagunça. Aquilo é um fato? É um fato. Não dá para contestar. Tipo, tá tudo largado, tudo jogado. Mas qual que é a observação, né? A observação não. O que você fala, né? Você olha aquilo lá e fala assim, nossa, passou o dia inteiro no WhatsApp, né? E não fez o que devia fazer. Tá com a mesa uma bagunça.
você já colocou um julgamento. A partir do momento que coloca um julgamento em cima de uma observação, virou crítica. Aí, para conseguir qualquer resultado disso, é muito mais difícil. Então, observe. Fala assim, eu noto que sua mesa está um pouco bagunçada, né? Como que foi a rotina hoje? Né? Teve muitos contatos. Questiona, o que aconteceu? Assim, o que aconteceu para que aquela situação esteja daquela forma? Né? Assim, com filhos, que quarto bagunçado, você é um preguiçoso. Então, ou em algum momento eu não dei a estrutura necessária para que aquilo funcionasse corretamente. Então, a gente tem que sempre pensar que a partir do momento que a gente coloca um julgamento em cima de uma observação, se virar uma crítica, já era. Sentimento. E aí, o sentimento traz aquilo, me sinto desconfortável. A gente está muito acostumada, estou feliz, triste, né? Eu vejo até nas aulas de inglês, a gente vai sad, happy, assim, não tem muita variação, sendo que a gente fica desconfortável, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso. Existem vários sentimentos que muitas vezes a gente não aprende a relatar. E esses dias até vendo essas historinhas, né, para contar para as crianças nesse meio tempo, eu vi umas histórias que falam justamente de sentimentos também. Então, ela se sentiu muito ansiosa quando ela viu tal situação. Ela ficou um pouco desconfortável com tal coisa. Ela ficou chateada. Então, a história já trazia alguns sentimentos para que a gente começasse a colocar isso para as crianças também. E aí, a necessidade que a gente estava falando, necessidade de espaço, necessidade de falar, de se conectar. Esses dias mesmo eu participei de uma reunião online com umas mães, um grupo de uma psicóloga que eu faço parte, né? Ela tem uma amiga psicóloga e eu tenho um grupo de mães. E aí ela falou, vamos marcar um happy hour, né, pelo Zoom? Vamos. E a gente conversando e tal. Aí meu marido perguntou depois, mas o que vocês estavam falando? Que grupo era aquele e tal? Eu falei assim, era um grupo para jogar conversa fora. Porque eu tô aqui tanto tempo dentro de casa, falei assim, a gente falar de criança, falar de casa, falar de rotina, tal, beleza, ótimo. Eu precisava desse momento. Fiquei 2 horas sentada falando, né, assim, mas tinha um monte de gente, todo mundo você conhecia? Não conhecia ninguém, eu só conhecia a Cláudia, que é a psicóloga minha amiga. Tirando ela, eu não conhecia ninguém. Tem gente de um monte de lugar e tá valendo, tá tudo certo. E aí, pra gente chegar no pedido, então, observa o fato. Pensa, como que você se sentiu com aquela situação? Que necessidade não foi atendida naquele momento? Para que sim, efetivamente você possa chegar ao pedido. Né? Falar, quando eu vejo tal situação, né, assim, eu me sinto desconfortável, porque eu tenho uma necessidade de organização. Né? Eu quero que a minha empresa tenha uma imagem bonita para o cliente quando ele chega aqui. Eu posso te pedir a gentileza de deixar a mesa mais arrumada, porque a qualquer momento pode entrar alguém aqui dentro da escola, a qualquer momento pode acontecer tal coisa. Então, a gente conectar o nosso sentimento, a nossa necessidade para, sim, efetivamente chegar no pedido. E saber ouvir, né? Porque em alguns momentos pode ser o pedido da outra pessoa também que está vindo. E aí essa imagem da empatia, que eu gosto também, que ele coloca, né? Você vai ajudar o outro como? Né? Como se ele fosse você. Então, ter empatia, é fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim, não necessariamente, né? E aí tem aqui, né? Como nos conectamos com nossos sentimentos para sermos tão empáticos com nós mesmos quanto costumamos ser com as outras pessoas. I'm not an egg. Né? Toda vez que eu vejo esse ovinho, eu lembro de uma coach que eu atendi e ela falou para mim que não era mãe, sendo que ela tem um filho de 9, 10 anos, mais ou menos. E aí eu pensei, falei, para, que bugou aqui. O seu cérebro não está entendendo isso, está incongruente. Como você afirma, eu não sou mãe tendo uma criança, tendo gerado, né? Você tem um filho. O que é ser mãe para você? E aí ela relatou o modelo de mãe que é a mãe dela. Então a gente fez um trabalho de autoempatia para que ela se conectasse com as necessidades dela. Então, o trabalho dela estava sem sentido, o relacionamento dela estava sem sentido, muitas situações na vida dela estavam sem sentido para ela chegar ao ponto de afirmar que não era mãe tendo um filho lá de 10 anos. Então, como que a gente se conecta com a gente? A CNV, ela traz esse trabalho, né, de autoempatia, de se conectar com as necessidades, que eu acho incrível. E aí, com tudo isso, né, que a gente tem de informação, que a gente mais tem hoje é informação, o que a gente precisa saber agora é o que fazer com tudo isso, e aí é a hora da prática.
é fazer a limonada. Juntar lá a antifragilidade, esse autoconhecimento, empatia, necessidade, flexibilidade, o tempo, o aprendizado, a responsabilidade, que a gente não pode fugir dela. Né? Assim, somos responsáveis pela realidade que a gente cria e como a gente cria essa realidade que a gente quer viver. Então, que a gente se conecte verdadeiramente, né, com tudo isso que a gente está aprendendo, para que a gente possa, sim, fazer uma limonada bem gostosa, né, assim, bem saborosa, para a gente usufruir de todas essas oportunidades, né? A gente tem um planejamento, ele pode não sobreviver ao campo de batalhas, mas sem ele, o que seria tudo isso? Né? Aquela frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu, gente, essa é a agenda dos outros, né? Até que ponto a gente quer ser a agenda dos outros? E aí eu costumo dizer, né? Agora é contigo, mas na verdade sempre foi, né? É a autorresponsabilidade. A gente está muito conectado, ao mesmo tempo muito desconectado, se a gente não prestar atenção. As redes sociais nos permitem isso, a gente vê isso, eu ainda não, porque minhas filhas, uma tem 9 e uma tem 6, elas não têm rede social nem nada, mas os adolescentes que me cercam, né, as pessoas que eu conheço, eles fazem amizade e desfazem, assim, terminam um namoro desfazendo amizade, como se isso fosse possível, né? Simplesmente vai lá, terminou, parei de seguir no Instagram, eu terminei a amizade no Face, tá, aí vocês terminaram, conversaram, como é que foi? Não, a gente não falou nada, não. Então, até que ponto a gente tá, né, vai trabalhar isso? E aqui a gente trouxe alguns pontos e tudo mais, mas tem muito mais coisas, é muita informação. Então a Paula está aí, eu estou aqui, né, para que a gente possa efetivamente fazer mais, oferecer sempre mais para isso e fazer dessa mudança realmente algo bastante fantástico. E aí a Paula já falou de mim, um pouco da minha trajetória, tem outras coisas, lógico que a gente faz só um resumo, né? Essa questão do êxito é uma coisa bem bacana que a gente está desenvolvendo agora, fazer um curso online através deles para oferecer para uma plataforma gratuita que eles têm. Tem mais de 300 cursos online, então nesse período é uma ótima oportunidade para fazer cursos sem ter custo algum. Então existem aí várias ferramentas que estão sendo disponibilizadas esses dias e eu vou deixar depois aí todos os meus contatos para que vocês possam conversar comigo, tirar dúvidas, contratar algo, né? Assim, que eu tenho tanto os processos de life coaching, que são os processos de coaching, quanto ferramentas de o DISC, que é uma ferramenta de autoconhecimento também, para que você conheça melhor seus perfis. Então, tem muita coisa bacana. Eu, dentro do processo de coaching, eu costumo trabalhar 4 pilares. Eu fiz publicidade e propaganda, então eu aprendi 4 P's lá e eu desenvolvi os meus 4 P's, são os papéis, o propósito, o planejamento e a produtividade. Então, eu trabalho muito o papel que você quer, por que você quer desenvolver esse papel, que é o propósito, fazer um planejamento para isso e aí sim alcançar a sua produtividade. Quero ser um profissional melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. O que eu quero? Que papel efetivamente eu quero trabalhar para que eu possa, sim, né, assim, planejar e ter ali o resultado que eu gostaria efetivamente de ter. E todas as mídias que vocês podem também me seguir nas redes sociais. Eu vou resgatar meu canal do YouTube, eu estou montando meu site novo. Então, para o próximo mês a gente já vai ter aí muita novidade mais digital mesmo, né? Aproveitando aí todo esse período para resgatar aí algumas coisas, mas o contato atual está sendo mais um a um, assim mesmo. E gratidão por esse momento com vocês. Ai, que delícia! Que delícia de palestra. E aí, gente, vocês gostaram? Como é que foi? A Cris, muito bom, obrigada. Eu acho que, assim, de uma forma bem resumida e brilhante, né? A Jordana sensacional, Jardim América muito bom, adorei a Stephanie. Gente, cara, é autoconhecimento, produtividade, é tanta coisa, né, que se entrelaça e eu acho que a Bia, assim, né, em todo o tempo do mundo, dentro de uma hora, ela resumiu super bem, né, tudo. A Marcinha lá do Ceará, de Varjota, falou maravilhosa. A Jennifer de Capanema, lá do Paraná, falou incrível, adorei. A Milena de Betim, excelente. Muito legal, né? Milena também é coach. Ai, que gostoso, gente. Que show, que legal. Obrigada, obrigada. Eu gosto muito, muito de falar, assim, de
psicologia positiva, de positividade, e levar isso mesmo, autorresponsabilidade. Eu acredito que são vários temas que se entrelaçam ali, né? Na verdade, para que a gente tenha realmente um bom resultado em qualquer área da nossa vida, a gente tem que saber, sim, né, da nossa responsabilidade em relação a isso e oferecer a oportunidade, né, para o universo nos surpreender. Um tempo atrás, eu vi uma frase que a moça falou assim, nossa, eu costumo acordar de manhã e falar, universo, me surpreenda de todas as possibilidades, qual é o melhor que você me prepara hoje? Aí, outro dia, meu carro não pegou, né? Aí, umas coisas foram acontecendo, aí eu fui pensando, eu falei assim, gente, se eu for pensar nas infinitas possibilidades, podia ter sido pior, então, das melhores que podiam acontecer, quais foram? Ah, essa. Bacana. Perfeito. Ser meio poliana, mas a gente aprender com o que a gente está Não, vivendo, né? isso é mindset treinado, né? E eu falo muito aqui para eles, né? Porque às vezes você fica numa linha tênue do tipo, ah, então você acha que tudo tá bom. Hoje, por exemplo, de manhã, eu faço encontro com eles toda segunda-feira de manhã. Agora, depois da pandemia, eu só falo de boas notícias. Então, eu pego tudo que tem de boas notícias e trago, né? Do Brasil e do mundo. E aí, a maior parte aqui do pessoal que está ouvindo a gente tem esse mindset treinado ou em desenvolvimento, porque entende, sabe? Não é, ah, então vai lá abraçar uma árvore. Não, não é abraçar uma árvore. Não é essa a pegada, é que você escolhe, né? Tudo são escolhas. E a partir do momento que você escolhe ser mais produtivo, você escolhe fazer limonada, você escolhe treinar o seu mindset, aí a mágica acontece, né? Ou a sorte, ou o que quer que você queira chamar, né? Mas é bem por aí mesmo. E É foi. bem isso. E essa polarização do certo e errado, do tipo, tem que ser assim. Não, só vai ser feliz quem acordar às 5 da manhã, ouviu? Tipo, só. Quem acordar depois das 5 não adianta tentar. Então, eu acho que é demais. Né? Assim, entre os 8 e 80, tem muitas possibilidades para a gente ficar preso. Né? Eu gosto de acordar cedo, eu sou uma defensora de acordar cedo. Mas eu entendo que não é para todo mundo. Não é todo mundo que funciona assim. Vai ter uma hora que vai dar meia-noite, eu viro abóbora. Eu falo que meia-noite eu viro abóbora. E é assim, eu vou dormir. E tem gente que vai estar ali, ó, pleno vapor, vai estar produzindo enquanto eu estou dormindo. E tá tudo bem. Isso aí. É ser mais flexível. E acho que esse momento nos convida a isso, né? A mais flexibilidade. Você falou essa questão brilhante do menos julgamento, né? A gente baixar nosso julgamento, a gente ser mais flexível, a gente ter outros olhares, né, com relação às mesmas coisas. Então, tudo isso muito perfeito para esse momento. Foi muito legal, né? A Milena tá nessa pegada total também, a Milena de Betim, e tá colhendo resultados de tudo isso, Legal. né, Mila? De treino de mindset e tudo mais. E muita É gente. muito bom. A gente bateu aí quase 40 pessoas, e pode ter certeza, viu, Bia, que você conseguiu tocar aí, né, um bom número de pessoas hoje. Então, mais uma vez, fica aqui nossa gratidão, fica nosso reconhecimento aí. E, gente, sigam ela aí nas redes Obrigada. sociais, a Bia tá Gratidão. super nativa, uma pessoa incrível, fantástica, que ela comentou, tive a honra e o prazer de me conectar aí através de um grupo em comum de empreendedoras. E vamos que vamos. Obrigada, e esperamos você mais vezes. Obrigada. Bia. Obrigada, eu venho. E como agradecimento também, né, por essa oportunidade, eu tô com, assim, vários... o processo mesmo de coaching tá muito mais em conta, porque eu tô fazendo desse momento uma oportunidade para que as pessoas tenham, né, assim, como se conectar mais. Às vezes eu falo, poxa, mas é muito caro, muito isso. Gente, quem trabalha com venda, né, cara, é relativo comparado a quê, né? Mas eu tenho feito mais como um trabalho para poder ajudar o Lion Sororidade. Então, eu fiz uma parceria com a Kátia Teixeira, né, que foi quem conectou eu e a Paula, a gente se conhece através dela. Todos os processos que eu tenho feito, os disques, então todas as ferramentas que eu tenho usado de março e abril, era só março, né, mas com o que aconteceu, na verdade, abril entrou nisso também. Então, todo o valor que eu estou arrecadando, eu estou destinando parte desse valor para o Lion Sororidade, de 20% a 50%, dependendo da ferramenta, dependendo do processo, para que o Lions possa também ajudar as mulheres que eles ajudam
em situação de vulnerabilidade, algumas que sofrem violência doméstica, nesse período que eles isolam, né, algumas mulheres, eles tiram do convívio e colocam em outro lugar. Então, eles bancam tudo, né, dessa pessoa para uma nova vida. Uhum. Então, eu tenho revertido parte, né? Em março eu fiz isso, estou dando continuidade em abril. Então, quem quiser saber mais, pode me chamar depois. Não sei se aquele print aquela página do PowerPoint você quer mandar para eles, como é que você quer Mando sim, fazer. para seguirem seus E aí contatos aqui, e pode deixar que eu faço é, isso. e eles ficam com o meu contato. É uma E ótima gratidão. opção, gente. A gente sempre falou da importância de coaching, de processo de coaching. Eu já tive muitas pessoas da rede me procurando em particular para eu ministrar processo de coaching. Isso conflita interesses, porque eu sou a coach da rede como um todo. Então, eu faço, né, os trabalhos em grupo e tal. E a Bia é uma excelente opção, né? É uma pessoa super capacitada aí para ministrar processo de coaching individual. A Milena fala, todos precisam de um coach. Eu tenho um coach também, né? Sim, eu também. Você também, todo coach precisa de um coach, toda pessoa precisa de um coach, todo mundo precisa de um coach. E agora talvez seja um grande momento para isso, né? Esse momento de transição, de elevar seu mindset, de aumentar sua percepção, de potencializar seus resultados, né, perante a tudo isso. E no online, né, dá para a gente fazer tranquilamente, né, Bia? É muito bom o processo. Eu faço online, o meu. A minha coach é de Belo Horizonte. Se eu não tivesse o online hoje, não performaria metade do que. Assim, não dá, porque com a rotina, ainda mais hoje que eu tô com as meninas em casa, tô tipo professora de primeiro ano e de quarto ano, a teacher de inglês sou eu também, né? Então, assim, tudo é a Bia. Se não fosse o online, o que a gente ia fazer? Fala assim, tem que sair para em tal lugar. Não sai, não faz. Então, é uma oportunidade. Online, hoje, né, eu faço parte do Integral Woman, que é um grupo de mulheres pelo mundo também. A gente tem embaixadoras na Inglaterra, na Alemanha, tem um monte de gente. A gente faz reunião com um monte de gente do mundo, né? Assim, com mulheres de outros lugares. E isso vai gerando várias oportunidades também. Então, aproveitem, gente, aproveita, que está só começando. É isso aí. Só começando. Obrigada mais uma vez, Bia. Obrigada aí pela sua ajuda. Gratidão aqui em nome de todos. O pessoal gostou muito. Obrigadão. Valeu demais, viu? Valeu demais a sua participação. Beijo. Tá ótimo. Obrigadão. Beijão. Só clicar no sair da reunião aqui, né? Isso, eu vou encerrar aqui para todo mundo. Valeu, beijos, até.